Meu cordial boa noite para todos. Hoje é um dia que nós celebramos duas coisas importantes. Nós celebramos a vida através da própria vida, do nosso nascimento. Isso eu estendo a todos, cada um no dia do seu aniversário. Porque a vida é o dom mais precioso que Deus nos legou. E o momento mais importante nosso não é o da morte, é o da vida. Quando nós viemos ao mundo e, como espíritos, vamos iniciar um sistema de aprendizado através da vida. E outro fato que é sincrônico à vida é a nossa evolução. Quis Deus, em sua misericórdia, dar a nós, através da vida, a encarnação, as experiências necessárias para que nós possamos evoluir espiritual e intelectualmente. Então, na noite de hoje, nós estamos celebrando o ato mais importante de Deus para conosco todos, que foi basicamente a criação nossa como espíritos, que Allan Kardec chama de princípio inteligente, e como espíritos nos deu a vida e a encarnação. Por isso nós temos que amar muito a vida e amar muito a encarnação. Quem ama a Deus passa pelas vicissitudes da vida e aceita as provas da encarnação como um ato divino, da vontade e da justiça divina, em que nós, numa só vida, não podemos ter consciência desse processo alongado de aperfeiçoamento e de evolução. Então, amar a Deus é agradecer a vida, amar a Deus é agradecer a encarnação, amar a Deus é consignarmos os momentos mesmo de dor, de sofrimento, de doença, de privação, de provação, de perdas, de desilusões, mas consignar a Deus esse fardo, porque nós sabemos se Ele nos deu, é porque temos um motivo para passá-lo. Portanto, vamos nos alegrar hoje. A aula vai ser mais rápida, porque nós não queremos pesar muito, mas hoje nós celebramos a vida. E lembrem-se sempre que o ato mais grave que nós podemos cometer contra nós próprios é dilapidarmos a nossa vida ou mesmo tentar contra ela. É negar a providência divina e é negar a misericórdia divina e é negar a piedade divina. Também devemos fazer todo o possível para manter essa vida, através de um corpo rígido e saudável. E manter a vida é se cuidar, é não ter vícios, não ter dependências, não ter circunstâncias de agravos à nossa saúde. Então nós temos uma responsabilidade infinita, porque Deus, ao contrário dos outros animais da criação, nos deu o livre-arbítrio. De todos os animais, de toda a criação, nós somos os únicos que temos o livre-arbítrio e temos a consciência do bem e do mal. É através dessa consciência e desse livre-arbítrio que nós vamos exercer o nosso processo inteligente. Então, por favor, que ninguém reclame da vida, que aceite, que também não se conforme com as coisas erradas, porque essa tolerância com o erro é uma passividade frente ao mal. Por favor, ser passivo não é concordar com o bem. Nós vamos sempre brigar pelo bem, pelo amor à vida e pelas coisas de Deus. Não confundamos essa espécie de bondade piegas e superficial
que é muito pregada às vezes dentro da doutrina, com a força e a coragem de suportar as dores, como o próprio Jesus nos ensinou e como São Paulo foi o maestro dessa luta de inconformismo e de luta e de determinação para a divulgação da novel religião que surgia com Jesus. Não sejamos conformados jamais com o mal, mas lutemos sempre para que o bem prevaleça. Então, hoje é um dia da vida, hoje é um dia da encarnação, hoje é um dia da criação, hoje é um dia de Deus, como todos o são. Portanto, que Deus nos abençoe, que Jesus nos inspire, e eu vou convidar a nossa irmã Helena Gazola para fazer a prece de abertura, por favor. Vou convidar o nosso presidente, Wilson. Vou convidar duas alunas que são muito antigas e, pelo tempo que elas estão comigo, eu guardo uma afetividade muito especial. É a Lourdinha. Lourdinha. E a Gleice. Eu quero agradecer a presença de todos, pessoas que eu não via já há 10 anos, e tantos e poucos anos, e nós vamos fazer o possível para termos uma aula. E quero convidar também a minha esposa, a Laís, que hoje veio enriquecer o nosso evento. Estou casado com ela há 43 anos e 4 anos e meio de namoro. Viu, Marco Drago? Na pressão do pai dela, você tem que entrar nessa também com a menina. Tive que casar, não. Porque senão ia ficar assim, solto. É? Conheci ela uma criança, tá certo? É, porque 43 anos, né? Tinha que ser 16 anos, 15 anos. Senta aí, senta aí. Não tem problema não. Senhor Deus, Mestre Jesus, Maria, nossa Mãe querida, obrigada. Obrigado por nos proporcionar este encontro. Obrigado por nos permitir reencontrar nesta casa esclarecimentos e elucidações da vossa doutrina de amor, nos clareando, nos mostrando o caminho, nos animando no aprendizado,
para que possamos evoluir, nos transformar e compreender o que é o verdadeiro amor. Abençoa este curso que hoje se encerra no ano. Que possamos continuá-lo ano que vem, sob a vossa proteção, iluminando sempre o nosso querido professor Rezinski, para que ele possa, abençoado e protegido por vós, nos passar todos esses ensinamentos que tão cuidadosamente ele seleciona para nós. Proteja-o, Pai. Proteja a sua família, o seu lar. Proteja todos aqueles que aqui vêm em busca de aprendizado. Que possamos cada dia mais guardar em nossas mentes esses ensinamentos, modificando as nossas atitudes, crescendo e cumprindo tudo aquilo que prometemos quando de nossa reencarnação. Proteja este lar, proteja a todos aqueles que o dirigem, em especial ao nosso querido presidente, Wilson Vasconcelos Pinto, que com tanto amor e dedicação nos guia. E hoje em especial, aniversário do nosso querido professor Rezinski. Que Deus o abençoe e lhe dê muitos e muitos anos de vida, de sabedoria, para que ele possa transmitir para nós esses ensinamentos de que somos tão ávidos para o aprendizado. Proteja-nos todos, Pai. Livra-nos dos desvios, dos obstáculos, que tenhamos força para enfrentá-los e sobrepô-los. E em vosso nome, Pai, pedindo sempre a vossa proteção, pedimos a permissão para dar por iniciada esta aula de hoje, orando a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Graças a Deus. Então, eu agradeço Helena, e vamos dar por iniciado a nossa aula, e eu peço então que os que estão integrando a mesa desçam para poder ver o nosso trabalho de hoje.
Então, nós vamos fazer um passeio na doutrina espírita, qual se fôssemos historiadores, analisando os fatos históricos, com uma pequena diferença em relação ao historiador. Esses fatos não são vistos passivamente, como um historiador os vê, os descreve e os interpreta. Esses fatos tocam diretamente o nosso espírito, o nosso futuro, as nossas perspectivas das mais cálidas esperanças e felicidades. Esses fatos dizem respeito a todos nós, embora sejam históricos, sejam historiados. Eles dizem respeito a cada um de nós. Então, comecemos com eles. Alguma coisa já foi dada em aulas anteriores. O Espiritismo começa em Jesus. Nós estudamos as 4 fases da missão messiânica de Jesus. Vamos tentar voltar rapidamente a essas fases. Porém, o Espiritismo da atualidade, ele tem sofrido uma série de ataques e tentativa de descaracterizá-los, o Espiritismo, e reduzi-lo ao mínimo possível. Isso para nós faz parte da própria humanidade, porque a humanidade oscila como uma forma senoidal, sobe e desce. Se o Espiritismo é atacado, se não é, todas são circunstâncias que ocorrem e que nós temos que verificar como nós devemos nos comportar. O primeiro fato que nos chega é que Deus jamais deixa de nos atender. Então, de épocas em épocas, quando o mundo está em crise moral, quando o mundo está numa circunstância de dificuldade, Deus manda um espírito privilegiado para nos assistir. Espírito esse que vai revelar novas verdades, nos conceder novos modelos e novos paradigmas. Então nós não temos muito que nos assustar dizendo a moral de hoje é assim, a situação da família é assado, porque tudo isso passará. Porque Deus está sempre no comando e na gestão da nossa natureza e de tudo que existe e se manifesta. Então, de tempos em tempos, Deus nos envia esses missionários, que Allan Kardec chamou de reveladores espirituais. Por exemplo, há um missionário na Índia, que foi o Senhor Krishna. Senhor Krishna. E o livro deles é o Bhagavad Gita. Ele diz o seguinte, o Senhor Krishna: sempre que a virtude declina e o vício predomina, eu me encarno como um avatar, encarnação crística. Apareço de forma visível, era após era, para proteger os virtuosos e destruir a prática do mal, a fim de restabelecer a justiça. Então nós não estamos desamparados. Na Índia, que prega o budismo, o hinduísmo, o Senhor Krishna veio na época certa para poder modificar o quadro moral da humanidade. No nosso espiritismo, no nosso prefácio do nosso evangelho, dizem os espíritos superiores: eu vos digo, na verdade é o próprio Espírito de verdade que é o pseudônimo de Jesus. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Em Cristo, restabelecer a justiça, combater a prática do mal, dissipar as trevas e confundir os orgulhosos. Assim como o Senhor Krishna veio para o mundo oriental e outros virtuosos vieram, como Buda, Lao Tse e outros tantos, Jesus veio para nós. Então, nessa vinda de Jesus, é que
vão acontecer os primórdios do nosso espiritismo nascente. Bom, então nós queremos mostrar que há um plano divino em tudo que é feito e tudo que existe. E esse plano divino não nos deve deixar na desesperança, porque a própria vinda de Jesus, toda a sua missão, todas as suas fases foram absolutamente programadas por Deus. Vamos andando, o tempo é grande, é pouco, o assunto é muito. Vamos andando, vocês vão ver isso. Bom, esse quadro aqui mostra mais ou menos o plano divino estabelecido para Jesus. Que as coisas, como eu disse, não são assim. Jesus não veio para ficar na cruz, sofrendo, se queixando, nada disso. Isso é coisa da religião. Jesus veio para nos dar a liberdade, a vida, a verdade e o caminho. É muito diferente. A visão que nós temos e que o Espiritismo faculta é de um Jesus livre, liberto, feliz, se regalando com cada vitória dos seus filhos, dos seus tutelados. Então essa missão de Jesus, ela tem 4 fases distintas para fins didáticos. A primeira fase são os sinais e os fenômenos de efeito físico, inteligente e a cura. A primeira fase de Jesus se inicia com a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. Depois tem a multiplicação dos peixes e dos pães na Galileia. Porque entre os judeus, e Jesus vivia na cultura judaica, o Messias devia dar sinais. E os sinais para os judeus justamente eram esses efeitos físicos, essas curas, essas materializações, aquilo que nós, ao largo do Espiritismo, chamamos como milagres, mas que no Espiritismo não se entendendo como efeitos mediúnicos. Então, a primeira fase autentica a identidade de Jesus como Messias. Isso está claro e vocês vão ler na apostila. Então, essa primeira fase era essencial. Ele aparece com os fenômenos, mas ele não se propõe a passar os fenômenos. Os fenômenos são apenas um instrumento para ele autenticar a sua grandeza. E vocês nos perguntarão, mas ele era médium? Não, era o seu próprio espírito que fazia esses aparentes milagres. E como Allan Kardec diz, os espíritos superiores dizem, se ele fosse médium, provavelmente seria um médium de Deus. Então essa primeira fase é marcada pelos efeitos físicos. Posta e firmada a identidade messiânica de Jesus, ele se revela pelos seus discursos e ensinamentos. Aí ele vai passar verdadeiramente o que interessa a nós, que é a doutrina do amor, do perdão, a concepção de um Deus que é misericordioso, que nos ama, em contradição com o Deus dos judeus da época, que era o Senhor do exército, que era vingativo. Ele vai passar o reino dos céus, que é a vida futura, ele vai passar o tempo futuro, ele vai passar a justiça divina, ele vai passar a misericórdia de Deus através das bem-aventuranças. Então, sob o eixo da concepção de Deus, uma nova concepção de um Deus de bondade, de misericórdia, de justiça, de compaixão, ele cria todos os seus ensinamentos e toda a sua doutrina, que é essa que mais tarde virá a ser redivivida e sofrerá releitura através do Espiritismo. Porém, há um momento em que ele é levado à cruz, é morto, supliciado, e as pessoas choram por isso. Mas aí a grandeza dele não é para chorar que ele está na cruz, porque ele vai vencer a morte, é a ressurreição. Ele tem que morrer para ser ressurreto. Ele tem que sofrer para vencer o sofrimento. Ele tem que ser nosso modelo. Então essa ideia que se faz de Jesus, da paixão do Cristo, é alguma coisa que foge àquilo que ele quis nos propor, que Deus quis nos propor, que é efetivamente a nossa libertação. Então, quando ele é ressurreto, ele autentica os seus ensinamentos evangélicos,
mostrando a imortalidade do espírito, a vida futura e o reino dos céus. Ele se vitoria. Se ele não tivesse ressuscitado, ele seria igual a algum dos profetas, ou Elias, ou Isaías, ou Ezequiel, que também falavam e faziam suas profecias, mas morriam. Jesus falou e ressuscitou. Então a grandeza da fixação, da ancoragem do cristianismo se manifesta aqui, na ressurreição, porque senão suas palavras passariam. Então os apóstolos creram em Jesus pela primeira vez, de fato, quando Jesus dá as suas aparições. E finalmente, como Jesus se vai, ele diz no Evangelho de João 14, ele diz aos seus apóstolos que ele enviará um outro Consolador, que relembrará tudo que ele tenha dito nos seus evangelhos e ensinará outras coisas. E esse Consolador, que já está preparado no momento que precede a sua própria desencarnação, é o nosso Espiritismo, que vai proceder à releitura de todos os evangelhos e à interpretação conceitual dos evangelhos, que os evangelhos são parabólicos, são metafóricos, são simbólicos, e vai abrir. Então não é para nós estranho a força do Espiritismo, nem tudo isso que está acontecendo, porque isso está escrito no universo, no infinito dos tempos. Então, são essas 4 fases que Jesus nos marca para poder, na última, legar para nós o Espiritismo. Vamos andando? Vamos andando. Bom, aqui eu puxei, porque a minha aluna Márcia disse assim: professor, eu não entendo porque Jesus diz na cruz, chama em alta voz e dizendo: Eli, Eli, que é Deus, lama sabactani, Eli, Eli, lama sabactani. Isso devia ser em aramaico. O que quer dizer: Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Como Jesus ia dizer que o Deus desamparou ele? Muitas pessoas também não entendem isso e ficam achando que Jesus, no momento da cruz, estava renegando ou abjurando todos os seus princípios evangélicos, tudo que pregou. Mas na realidade o que Jesus diz aqui, em Mateus, essa contradição aparente não existe, porque ele repete o Salmo 22 e vai do 22 até o final. Então ele morre recitando o Salmo, que diz assim, o 22, 1 a 31. Deus, meu Deus, por que me desamparastes? Por que se acham longe de mim salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. E vai andando no Salmo, e depois há uma passagem que reparte-se as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte, e de fato os soldados romanos retiraram a veste dele e sortearam quem ia ficar com a mesma. Já estava predito. E continua, e o salmo se fecha: aos meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Aí ele sobe. Então muitas pessoas continuam dando força a esse lado masoquista, a esse lado trágico, a esse lado de sofrimento, que não é o nosso perfil, não é o perfil do Espiritismo, absolutamente. Não é o perfil do pecado, não é o perfil da ignorância, não é o perfil da dor. Não? Então continua Jesus e fecha aqui dizendo: a posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor,
geração vindoura e vai por aí, enfim, por aí. Então isso foi uma resposta à Márcia para ver, tirar isso da cabeça, porque isso vai te prejudicando o nosso pensamento, a gente fica achando que as coisas não são como são. Elas são exatamente assim, elas são lineares, causais e têm uma inteligência gerando tudo que acontece, Humberto. Não é possível. É a justiça divina, que se traduz pela lei do amor e pela lei da caridade. Vamos andando. Não há como negar isso. Vamos ao final, então? Tudo bem. Não, passou. Então, a última fase, vamos lá, só fazer a leitura da quarta fase do Evangelho. Pode voltar, Glorinha. Lá no início, rapidinho, por causa do tempo. Vai, mais um pouquinho. Aqui. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Ele diz aos apóstolos. A condição de amar Jesus é seguir os mandamentos de Jesus. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, absolutamente não o conhece. Ninguém conhece ainda o Espírito da verdade. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficarás convosco, estará em vós. Ficar com os apóstolos, estar com os apóstolos, o que fica é a ideia. A ideologia, são a ideologia do Cristo. Não é uma pessoa física que fica, isso não existe. Não é um espírito que fica com outro espírito. Eternamente o que fica é aquilo que nós agregamos a nós próprios, que é esses ensinamentos ideológicos. Porém, o Consolador, que é essa ideologia, que é o Santo Espírito, que é essa ideologia, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Aqui o Espiritismo. E vos fará recordar tudo que vem dito, ou seja, Evangelho segundo o Espiritismo. João 14. Então as coisas vão sendo programadas por Deus. Aí vamos entrar na atualidade. Bom, então vocês viram que em realidade não tem nada de surpreendente tudo isso. Tudo isso segue uma linha lógica, uma linha inteligente. A gestão da inteligência divina, criando os processos para que nós amadurecemos espiritualmente. E no momento da crise, as crises morais, as crises de falta de religião, as crises de impiedade, Deus colocando um instrumento dele, que é o seu preposto, e nosso preposto maior é Jesus. Porém, nós estamos vivendo um momento estranho, que é o momento da onda do Espiritismo cair. Está se transformando o Espiritismo para outros valores que não foram os valores nem aqueles determinados por Jesus ainda 2000 anos atrás, nem os valores dos prepostos de Jesus, que são os espíritos superiores. Há uma deformação, mas isso também é natural, porque depois a humanidade amadurece. Ela tem que oscilar, ela tem que ter referenciais, ela tem que se recompor. Então, nós temos observado ataques à doutrina espírita, uma tentativa de descaracterizá-la e reduzi-la de uma determinada forma. Então, para que nós possamos entender um pouquinho do que se passa hoje na casa espírita, na família espírita, nós vamos então definir um pouquinho o que é caracterização e o que é redução. Vamos lá. Olha, caracterização vem do latim caractere. É a qualidade inerente a uma pessoa, um animal ou uma coisa, né? E que distingue dos demais, pessoas, animais e as coisas. Toda a ciência e uma doutrina apresentam um caráter formado pelos princípios fundamentais, que são as suas ideias e conceitos. Então, quando nós dizemos caráter, é aquilo que tipifica o indivíduo. O caráter de uma substância química, da Coca-Cola. A Coca-Cola tem o caráter dela, que são o quê? Os componentes químicos dela.
Mas se nós quisermos desnaturar a Coca-Cola, nós falsificamos e colocamos outros componentes que não sejam aquele. O leite, do ponto de vista também de análise bioquímica ou biológica, ou química biológica, ele tem os seus componentes, ele tem o seu acidez, o seu pH, tem o potássio, o sódio, etc, etc, cálcio. Se nós quisermos descaracterizar o leite, nós vamos botar água ou outra substância ou farinha. Então, a característica é uma qualidade própria de uma pessoa, no nosso caso hoje, de uma doutrina, de uma ideia, que forma essa ideia. Então, por exemplo, na física, o que caracteriza a física? São as grandezas, tempo, espaço, movimento e massa. Se não houvesse tempo, não houvesse espaço, não houvesse movimento, não houvesse massa, nós não teríamos a física. Como é que a gente estuda a física sem esses conceitos básicos? Numa doutrina, por exemplo, a doutrina capitalista, que é uma série de ideologias também, o capitalismo ele marca a propriedade privada, a livre competição da economia do mercado e a ausência de intervenção do Estado. Isso é o capitalismo. Se eu tirar isso aqui, ele vai deixar de ser capitalismo. E pode ser socialismo, pode ser o comunismo utópico, depende de onde a gente anda. Então as doutrinas, elas quando grupadas e fixadas, vão formar um grupamento de ideias. Mas como nós estamos falando no Espiritismo, porque nós temos que defender o Espiritismo ele é uma doutrina que apresenta tríplice aspecto, o tríplice característica, uma ciência, uma filosofia e uma moral, que nós chamamos também religião. Não importa, religião para nós é algo institucionalizado, que tem um chefe, subchefe, etc, etc, usa uma roupa, tem um ritual, é uma coisa institucionalizada. Para nós, religião é um poder secular, mas o poder eterno não é do homem, é de Deus. Então, não importa, mas para nós é a moral do bem, isso que é verdadeira religião. Então, o Espiritismo ele estuda na ciência, o Espiritismo experimental, que nós sabemos claramente que é mediunidade, perispírito, alma imortal, mundo dos espíritos, os efeitos mediúnicos, que na base está a mediunidade. A filosofia, que quer indagar tudo, questionar tudo que existe, o mundo, o universo, como é que o mundo começou, como é que o universo começou, como é que o homem começou, como é que o espírito foi criado, por que as leis divinas, por que há provas, expiações, por que há evolução, por que há destino, enfim, a filosofia vai indagando a tudo. E dentro do Espiritismo ela também trata o modelo de estudo dos fenômenos espíritas. E a moral cristã, que são as leis morais, suas transgressões, cumprimentos, e que geram em nós as penas, recompensas, que são as felicidades. E a maior preocupação da moral cristã é o aperfeiçoamento moral do homem, condizente aos ensinamentos de Jesus, voltando lá há 2000 anos atrás. Então, esse triângulo aqui é um triângulo que é a característica fundamental do Espiritismo. Nós não podemos deformar esse triângulo, tá? Senão nós vamos alterar a composição da Coca-Cola e a composição do leite e vamos sair em paralelo. Mas o que vai se fazer? Isso existe. Então, nós temos a moral, a filosofia e a ciência experimental, que é o estudo da mediunidade. Esse tríplice aspecto, em seu conjunto, é que vai formar a doutrina espírita. A filosofia vai agir sobre a moral sobre a filosofia, a ciência sobre a moral, etc. Então, isso é um corpo só. Né? Nós não podemos deformar esse corpo, não é isso? Já passou, não. Vamos para lá. Vamos. Muito bem, vamos aqui a uns triângulos aqui. A descaracterização. Vamos andar aqui? Descaracterização. Descaracterização. Do grego diz mau estado, defeito, do latim caractere, exclusão parcial ou total, desvirtuamento, deturpação da qualidade inerente a uma pessoa, né, pessoal, etc. Enfim, há uma ciência. Por exemplo, a ciência da evolução nossa, quando nós estudamos evolução, nós temos que estudar o meio ambiente e a genética, que são os fatores básicos de evolução. Isso começou com o Darwin, praticamente. A oposição à ciência é que nega isso tudo,
que é o criacionismo. O homem não evoluiu, já nasceu feito. Se nós, no capitalismo, tirarmos a propriedade privada, enfim, nós vamos alterar também. E no espiritismo, vamos voltar a um triângulo. Lá não, na frente. Vamos andar mais um pouquinho, pronto. Vamos. Se nós no espiritismo tiramos a filosofia dele, tiramos o que, pessoal? A lógica, o pensamento, as leis do consenso, a capacidade de análise, de síntese, as operações do raciocínio, da inteligência. Se nós cortamos a filosofia, o que acontece com a nossa moral? Ela não consegue explicar a justiça divina, a lei do amor e da caridade, a lei da causa e efeito e as penas e os gozos. Então a nossa moral não explica nada mais isso. Porque é a razão que vai dando a moral esse sentido. E se nós tiramos isso da ciência experimental, a filosofia, nós tiramos o método dela. Quer dizer, o método de estudo de um objeto científico, que são os fenômenos espíritos. Então nós vamos passar para a área do milagre, para ações sobrenaturais, para a divinização das coisas, para o mito, para os tabus, para os rituais, para o sagrado, para o fanatismo e fundamentalismo religioso, e vamos embora aí, feito loucos, atrás de alguma coisa extraordinária, porque perdemos a razão e deixamos a paixão sobrepor a nossa lógica. Então não pode mexer na filosofia. Mas vamos andando. Se nós tiramos a parte científica, acabou a ciência, então a filosofia espírita vira uma filosofia, uma escola filosófica, como socrático, pré-socráticos, platônicos, neoplatônicos, N filósofos. Por quê? Porque a filosofia a nossa filosofia, ela não especula, não fica pensando, ela está baseada nos fatos espíritas, na reencarnação, na justiça divina, na lei da causa e efeito. É uma filosofia que nós chamamos positiva e não especulativa. Então nós tiramos isso, ela via uma teoria pura. Então eu vou estudar filosofia de Nietzsche, é uma teoria do Nietzsche. Ou filosofia existencialista, é uma teoria. Vou estudar Kant, é outra filosofia. Vou estudar Hegel, é outra filosofia. Vou estudar Marx, é outra filosofia. E o espiritismo fica assim, vazio, porque a filosofia via só um estudo teórico. E se nós tiramos aqui a ciência experimental que pesquisa e indaga, aí vamos outra vez cair na fenomenologia do sobrenatural, no mito, no sagrado, em tudo aquilo, no surgimento da casta clerical. É isso que é um dos problemas da casa espírita. Quando nós abrimos mão da investigação científica, surge na casa espírita a casta clerical, quer dizer, lembrando os antigos pajés, os antigos xamãs, os antigos sacerdotes. E quem são os nossos sacerdotes? São os médios que viram sacerdotes. E os médios viram sacerdotes, são divinizados. Claro que o médio não vai gostar, né? Ele quer que a gente fique atrás dele, né? Mas isso aí não é a parte nossa aqui, porque nós temos a ciência experimental. Então é outro problema que também nos aflige. Vamos andando? E finalmente, se nós tiramos a moral, aí acabou tudo. Acabou tudo. O que vai acontecer? Nós vamos ser materialistas, ateístas e amorais. É a filosofia que não prega nada, é a filosofia do nadismo, do existencialismo Jean-Paul Sartre. É o nada. Le rien, le n'être et le rien. O nada e, enfim, o nada. Enfim, e a ciência experimental vira materialismo, ateísta e amoral. Porque eu vou buscar na ciência o quê? Fazer uma bomba atômica. Não me interessa que o fulano vai morrer de bomba. Eu vou buscar um produto químico para matar, para destruir. Então a moral é a base, sem sombra de dúvida, de tudo isso. Porque é ela que nós vamos caminhar. Mas nós não podemos dissociar, é impossível, como nós temos visto, e como foi criado o Espiritismo, é impossível essa dissociação. Esses três aspectos, os princípios, é que formam o caractere da própria doutrina espírita e a sua interação.
Bom, isso foi o primeiro fato. Então eles vão atacar aqui, essas forças que querem descaracterizar a doutrina, vão atacar ou na filosofia, ou na ciência, ou na moral. E o segundo ponto é que elas querem fazer do espiritismo alguma coisa muito simples, que é a tal da redução, ou reducionismo. É uma simplificação de tudo daquilo que é objeto de estudo. Por exemplo, há uma declaração reducionista na imprensa. O problema da violência nas favelas do Rio resolve-se prendendo os criminosos. Não é por aí. Isso foi uma declaração que a gente pegou há 10 anos atrás. O problema das favelas se resolve dando cidadania aos cidadãos da favela, as pessoas que moram na favela, dando dignidade, dando estudo, dando colégio, dando profissionalização, dando saúde, dando condições deles crescerem, porque eles se estudando e modificando, eles não vão rejeitar o próprio bandido. Para eles, bandido não interessa. Não é a violência. A violência não vai resolver nada nesse caso. É só repressão pura. E isso é uma declaração reducionista. Né? Então a redução é justamente isso. E querem também fazer do espiritismo uma coisa muito elementar. Vamos andando. Então, o reducionismo é mais ou menos isso. Olha, um fato tem uma causa 1, uma explicação 1. Esse mesmo fato tem 2, causa 2, explicação 2, causa 3, explicação 3, causa N, explicação N. Por exemplo, o nosso cérebro, ele tem N visões de pesquisa psicológica, embriológica, morfológica, fisiológica, que formam um conglomerado de disciplinas chamado neurociência. Eu não posso dizer que o problema do indivíduo vai se resolver com um tratamento de ordem psicológico só. Será? Mas ele não tem uma disfunção na sinapse? Tem. Então aquele impulso nervoso de um neurônio para o outro não tem algum tipo de deficiência? Tem. Então eu tenho que tratar aquilo. Então eu não posso ter essa visão tão simples que é chamada psicologismo. Não é possível. Eu tenho que ter uma visão multidisciplinar. Quer dizer, pegar as diversas disciplinas e interagir num sentido de formar um consenso geral. Então o reducionismo, ele reduz tudo a uma causa e uma explicação e mata a visão globalizada dos fenômenos. Então são duas funções que estão existindo. A descaracterização, que é o exemplo da Coca-Cola, e a redução, que é o exemplo dessa pessoa na favela que acha que matando o bandido vai resolver as coisas. Coisa que é a última coisa que a gente pode pensar. Vamos andando? Espera aí. Bom, aqui no Brasil está acontecendo esses dois problemas que nós vemos. Mas esses problemas, eles vêm não propriamente como alguma coisa excepcional. Essas dissensões já aconteceram ao longo dos séculos com o homem, essas dissidências. Nós tivemos as dissidências judaicas, Jesus e os samaritanos, judeus e samaritanos. Era uma dissidência. Entre os cristãos, católicos e protestantes. Entre os islâmicos temos aí os sunitas e xiitas. E na doutrina espírita, ela não vai deixar de receber essa influência. Qual é essa influência que quer descaracterizar a doutrina? É negar que a doutrina ela vem pelos espíritos superiores. Tá? A doutrina é um produto da mensagem, do conhecimento dos espíritos superiores. Mas se eu tirar os espíritos superiores dessa origem dos ensinamentos e colocar Allan Kardec, eu vou descaracterizar. Vocês vão ver. E se eu colocar o Chico Xavier? Também vou descaracterizar. Eu vou dizer que é o Chico que disse que o Allan Kardec disse. Mas não foi nem o Chico, nem o Allan Kardec. Isso vem há 2000 anos com Jesus já. Então essas tentativas vão descaracterizar e reduzir. Vamos andando mais um pouquinho? Ó, isso aqui explica tudo para vocês. Esse aqui explica. Vocês vão gostar. Esse vocês vão gostar aqui. A criação e origem do espiritismo. Primeiro, sempre tudo vem por Deus. Depois de Deus,
no nosso caso, vem por Jesus. E Jesus no Espiritismo é chamado Espírito de Verdade. Os Espíritos de Verdade, o Espírito de Verdade, ele gera N espíritos que vão trazer os ensinamentos científicos, filosóficos e evangélicos, que são os espíritos superiores. Vocês estão acompanhando? Essa é a Gênese. Esses espíritos superiores vão utilizar médiuns de todo o mundo, universais, para produzirem as suas mensagens e, ao mesmo tempo, sofrer uma crítica em relação a muitas mensagens através de Allan Kardec. Então, Allan Kardec é um compilador, um organizador editorial e um sistematizador didático. Ele não foi mais do que isso. Por favor, não digam que ele foi mais do que isso, que ele também nem quer ser mais do que isso. Por favor. Ele tinha a missão dele, era justamente reproduzir esses ensinamentos. E mediante esse trabalho de criticar e receber as mensagens dos espíritos superiores, ele criou a codificação espírita, que são os livros que nós estudamos. Essas forças reducionistas e querem, no sentido de descaracterizar o espiritismo, querem puxar esse processo todo aqui, ó, para Allan Kardec, para a pessoa Allan Kardec. Aí descaracteriza tudo, reduz tudo a Allan Kardec, mata a filosofia, mata o espiritismo, é o kardecismo. Nós não somos kardecistas, mas vulgarmente as pessoas acham. Então eu vou atacar Allan Kardec, porque atacando Allan Kardec eu vou quebrar o espiritismo. Não quebra, não. Allan Kardec, na visão nossa, ele é um compilador. Ou então, vou pegar essa doutrina toda e botar em cima do Chico Xavier. Vou descaracterizar a doutrina, vou reduzir, vou colocar uma moral eminentemente católica e vou formar o chiquismo. Então são duas coisas que acontecem, tá certo? Não é que o Chico Xavier tenha alguma responsabilidade disso, não tem nada, já desencarnou. Agora, se ele tivesse em vida, ele ia negar o chiquismo. Claro que ele ia negar. Não é? Não é que o Allan Kardec tem alguma coisa com isso, mas colocam nele. Então, esses são os dois problemas que nós estamos passando, né? Bom, vamos andando. Então, Allan Kardec, as pessoas dizem, o espiritismo é espiritismo kardecista. Adjetivo espiritismo, nome kardecista. Torna indissolúvel a identificação de Allan Kardec, que é igual a Criador, que é igual ao espiritismo. Aí faz a metáfora, que nós vamos ver lá mais na frente. Assim, o termo espiritismo é um neologismo elaborado pelo próprio Kardec, foi o Kardec que elaborou isso, para diferenciar do espiritualismo, e, na realidade, hoje, o kardecismo, Kardec está ultrapassado, Kardec é limitado, Kardec é isso, Kardec é aquilo, a própria Federação Espírita abriu uma decisão, porque chamaram os tais de rustanguistas e kardecistas, uma confusão bárbara. Bárbara, pessoal, mas não precisa. Por quê? Porque não estuda, não quer pensar. Então, o tal de Rustang hoje foi, durante muito tempo, o homem que mandava lá, que publicou um livro depois do Kardec. Não é? Isso aqui no Brasil. E o Chico Xavier? Para o Chico Xavier, isso se exacerba mais após a sua morte. Já que em vida ele ia contestar isso, não ficava bem isso para ele. Ele não ia ficar confortável com essa identidade, não ia ficar. Ele era muito honesto. O alinhamento do seu discurso como pessoa, não como médium, apresenta sistemática referência ao Seguir Emmanuel. Assim observa-se constante repetição em suas falas. Isso o Chico dizia. Segundo Emmanuel, de acordo com Emmanuel, blá blá blá, como Emmanuel, ele não dizia, eu, Chico Xavier, acho isso. Eu tenho essa posição firmada. Ele não dizia. Emmanuel, você vê aquela entrevista na Rede Tupi, na TV Tupi, é tudo Emmanuel. Emmanuel é que está tomando conta das coisas, Emmanuel é que está gerando as coisas e gerindo. Então ele ficava na dele. Ele ficava na dele. Então ele era sábio. Ele não queria atribuir nada a si mesmo. Ele fugia de qualquer egoísmo do seu ego. E construiu com Emmanuel o alter ego. Alter outro, ego outro, eu. Alter outro, ego eu. Um outro ego que compartilha com Emmanuel. Então, mas nessa manifestação eles querem jogar o Chico mais acima ainda do que Emmanuel. Vamos lá. Bom,
que acontece? A coisa fica muito interessante, porque aí ficam duas contracorrentes, kardecistas e chiquistas. Tá? Por quê? Aí isso ganha o fórum, a Ângela sabe, da linguagem. Isso agora vai passar por um processo de aculturação linguística. Vai receber um elemento da linguagem, uma figuração da linguagem, para poder agora fechar o projeto de excluir os espíritos superiores, excluir tudo que foi dito e centralizar no chiquismo ou no kardecismo. Isso é feito pela uma transferência de significado de uma palavra. Por exemplo, quando nós dizemos que uma pessoa é uma águia, não é que ela é esse pássaro águia, é que ela tem uma visão, um tirocínio, um raciocínio agudo como uma águia. Então isso é uma figuração da linguagem, ela não pode ser águia, mas nós utilizamos o exemplo da águia para figurá-la como uma pessoa de raciocínio profundo. Isso chama-se metáfora. Então, se eu fizer uma torcida aqui, eu vou dizer que aquele jogador era o diamante negro. Quem era? Leônidas da Silva, né? O fulano de tal é isso. Então, nós começamos a nem mais falar no nome do indivíduo. E falamos numa alguma coisa que nós aduzimos sob o nome dele. E criamos o imaginário em cima de tudo isso, fugindo da verdadeira realidade. É o uso da metáfora. A metáfora é muito usada na poesia, porque a poesia ela se dá muito, do ponto de vista linguístico, com a construção metafórica. Bom, vamos ali, vamos andando então. Esse esquema aqui é interessante aqui, ó, da metáfora agora. Isso tudo virou uma metáfora. No primeiro passo, eu identifico o espiritismo com Kardec. No segundo passo, eu desloco todo o significado, toda a função do espiritismo para o Kardec. E no terceiro passo eu digo que o espiritismo é Kardec. Construção kardecista, Allan Kardec, metáfora do espiritismo. Quando vocês falam em Kardec, Kardec é o espiritismo. Mas o espiritismo não é Kardec. O espiritismo é Jesus, se me desculpem. A mesma coisa com Chico. Eu desloco o espiritismo evangélico, que é Jesus, para o Chico, corporifico, reduzo no Chico, polarizo no Chico o espiritismo religioso, nego o lado filosófico, nego o lado científico, e Chico Xavier agora é metáfora do espiritismo religioso. É um sucedâneo. Mas o espiritismo não é religioso. Ele é científico, ele é filosófico e ele é religioso nessa parte moral. Então aí é uma coisa também muito criativa que o homem faz. Vamos andando. Vamos andando. Bom, aqui vamos tomar também uma passagem aqui do Chico, que eu queria também dizer aqui. Vamos lá. O Allan Kardec, ele foi o que vocês sabem. O Chico foi o que vocês sabem, né? Ele teve a tarefa de divulgar o espiritismo no Brasil e, de fato, através do seu trabalho, da humildade que todos cativou, popularizou o espiritismo, aproximou o espiritismo das pessoas mais simples. Essa foi a grande virtude do Chico. Ele trouxe o espiritismo para o povo, porque o espiritismo era uma coisa de elite quando chegou ao Brasil, não é? E era um médio de psicografia mecânica, vidência, audiência, tudo mais, mediunidade intuitiva e uma série de mediunidades, né? Mas foi através da mediunidade mecânica que ele se notabilizou, porque psicografou 400 livros. Está aqui. 400 livros. Mas eu escuto Alta de Souza, eu escuto Humberto de Campos, eu escuto outros poetas, Gonçalves Dias, como se fosse o Chico, mas o Chico não é Alta de Souza, nem é um Gonçalves Dias, nem é um Humberto de Campos, são pessoas distintas. Então esse status quo que ficou, e no caso do Chico, ele provavelmente, por falta de estudos espíritas, não deu a devida importância à filosofia espírita. E ele mesmo priorizou a religião, sob a forte influência católica. Houve esse fato. Chico não conseguiu estudar a doutrina espírita, porque ele psicografava N horas por dia, 400 livros. Vamos pegar isso que está sendo dito, isso consta numa referência bibliográfica do nosso trabalho, que diz o seguinte, é uma entrevista dele, que está num livro aqui citado.
o entrevistador pergunta: qual o mais importante aspecto da doutrina espírita? O da religião, o da filosofia, o da ciência? Quer dizer, viu que o entrevistador não entendeu que não há o mais importante. Há os três aspectos, cada um dentro da sua importância. É uma pergunta reducionista, né? Aí o espírito responde, o Chico responde: o espírito Emmanuel, ele vai para o Emmanuel, costuma nos dizer que a coisa mais importante que cada um de nós poderá fazer na vida é seguir o mandamento cristão, que nos aconselha a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso é básico. Mas não é o espírito Emmanuel, para nós é Jesus. Está claro? Não é Emmanuel, é Jesus. Ué, é Jesus. E ponto final. Jesus é o nosso mestre, o nosso guia. Ele que ensina isso. Ele que ensinou a amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, na contestação que ele fez aos fariseus. Não é, irmão? Aí continua: dessa forma não temos dúvida ao crer ser o aspecto religioso da doutrina espírita o seu ângulo fundamental. Religioso. Aí ele polariza a religião. Muito nobre a filosofia, mas em verdade a filosofia nada mais é que muita conversa. Muito nobre esforço científico, mas em verdade a mesma ciência que inventou a vacina construiu a bomba atômica. Então nós devemos reconhecer que todos os seres humanos trazemos, nós, todos os seres humanos, alto grau de periculosidade. Até hoje, a única força no mundo capaz de frear esses impulsos de periculosidade humana é, sem sombra de dúvida, a religião. Vamos voltar lá, na referência, lá na frente? Vamos, referência bibliográfica, vamos andando. Bom, tem tanta coisa ainda. Essa referência, para aqueles que querem pesquisar, e que não é, eu não estou querendo nodoar ninguém, eu estou querendo colocar as coisas, é a número 11 aqui, ó, número 11. Ela vem da União Espírita Mineira, Chico Xavier, Mandato de Amor, União Espírita Mineira, Belo Horizonte, 1992, página 273, em O Espírita Mineiro, que é um periódico deles, número 217, maio, junho de 1991. Então, esses são fatos. Vamos voltar, então, onde a gente parou. Bom, temos que andar rápido. Bom, paramos aqui. Bom, então, mediante esses fatos que vocês estão me acompanhando, porque a doutrina é aquela coisa clara, é Deus, é Jesus, é o Espírito Superior, são os Espíritos Superiores, e isso vem ainda na quarta missão, na quarta etapa da missionária de Jesus, quando ele fala em João 14 sobre o Espiritismo. Então, nós chegamos a uma provável classificação na escala espírita, não só do Allan Kardec e do Chico Xavier, tá? Você se lembra da escala espírita aí? No Livro dos Espíritos? Não? Alguém lembra? Lembra? Glorinha, lembra? Então vamos lá. Vamos mandar aqui a classificação. Está aqui, ó. Na escala espírita, nós temos essa classificação, né? Ordem. Segunda ordem são os bons espíritos. Quinta classe, espíritos benévolos. A bondade é a qualidade dominante nos espíritos benévolos. Eles progrediram no sentido moral mais do que ele intelectual. Então esses espíritos aqui, eles tiveram progresso mais nas coisas morais e intelectual. Quem é o modelo para nós é o Chico Xavier. É um espírito chamado benévolo nessa classificação. Porque realmente ele progrediu mais moralmente, né? Através da bondade, do perdão, do que do estudo. E os bons espíritos ainda, nessa segunda ordem, tem os espíritos superiores, que reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Olha, ciência, sabedoria e bondade. Enfim, Allan Kardec. Porque nós temos que entender que para ser incumbido de trazer a publicação da doutrina espírita, só um espírito muito elevado que podia fazer isso. Ele é que foi o responsável
pela codificação da doutrina espírita. Ele foi o didata, foi organizador editorial, foi pesquisador, ele tinha uma história de pedagogo, ele se formou com Pestalozzi, ele tinha influência de Rousseau, ele tinha influência de outros educadores, até de Comênios lá embaixo. Então ele era esse espírito superior, que encarnou com essa missão, ou seja, de passar para nós a doutrina espírita. Então não há que comparar um com o outro, são coisas diferentes. E não há também que reduzir nada. Então essas são as faces que estão aí através dos nossos depoimentos, né? Bom, nós vamos andando mais um pouquinho e vamos chegando à conclusão final, que a promessa de Jesus é que centraliza toda a moral cristã, não católica, na ideologia, na releitura e na presentificação dos ensinamentos, ou definitivamente o nosso Consolador, como ideologia, como doutrina, e não pode estar nem Allan Kardec, nem Chico Xavier, nem nada. Pode estar. É uma ideologia do Cristo para nós. O Consolador é obra de Jesus. Nós temos que entender isso também. Temos que firmar isso. É uma obra de Jesus. Nem obra do fulano, nem obra do Baltano, nem mesmo do Kardec. O Consolador é a doutrina espírita. Suas mensagens são os espíritos superiores. Os responsáveis pelo Consolador, que vão dar a doutrina espírita mais tarde, são os espíritos superiores. É o que se lê na reprodução da página de frontispício do Livro dos Espíritos. Vamos ver aqui que Allan Kardec era tão honesto. Olha aqui, ó. O Livro dos Espíritos, ele diz aqui, ó, segundo os ensinos dados por espíritos superiores. Ele é muito claro nisso. Ele não diz que é dele, ele diz que é dos espíritos superiores, com o concurso de diversos médios. Então foram diversos médios que deram essa mensagem dos espíritos superiores, recebidos, aí sim, olha, ele recebeu e coordenou Allan Kardec. Ele é 100% honesto. Ele não assume a paternidade do espiritismo. Ele assume a coordenação e a compilação. Vamos andando? Então, caso alguma crítica deve ser feita à doutrina por parte desses neo-espiritistas, eles têm que dirigir aos espíritos superiores, jamais Allan Kardec, o editor e organizador da mensagem. À face desses argumentos, caem a descaracterização e o reducionismo. O Consolador é obra de Jesus, é uma ideologia consolidada na doutrina espírita, como pode algum encarnado dizer seu porta-voz ou intérprete privilegiado. Não dá. Pessoal, não dá. Não dá. Para quem estuda, não dá. Não dá. Portanto, não há como os seguidores de Chico Xavier nomearam líder do espiritismo religioso, ou representante de seres celestiais. Ele é um médium e, acima de tudo, um bondoso e humilde espírito. Porém, essa tarefa não lhe cabe, como a ninguém, a nenhum espírito que encarnou no mundo, à exceção de Jesus. Nós vamos voltar à origem da nossa doutrina, que é Jesus. Então, tudo isso aí caiu, e acabou. 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 Tá claro? E se alguém tiver mais alguma dúvida, vamos ver aqui o Evangelho segundo o Espiritismo no prefácio, que diz o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalha-se por toda a superfície da terra, e semelhante às estrelas, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar o justo. Então essa é a nossa missão. A nossa missão não é agradar ninguém, não estamos aqui para agradar e fazer média com ninguém. Nós somos professores. E nós temos que ser corretos naquilo que dizemos. Então a verdade são essas aqui, ó. Restabelecer a verdade no verdadeiro sentido, dissipar as trevas, que é a ignorância, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, eis aí a mensagem do Espírito de Verdade. Então, tem outros assuntos aí, mas já não nos compete. Então, na aula de hoje, que foi uma aula um pouco diferente, nós quisemos passar a vocês
uma coisa acho muito interessante, né? Que é vocês entenderem que o Espiritismo, ele começa com Jesus. Ele não é obra de nenhum homem. Por favor, não comecem a confundir as coisas. Ninguém pode ser responsável por ele, não existe isso. Isso é uma obra de Deus que tem um seu preposto, que é a própria identidade com Deus, no sentido da consciência, porque ele diz, eu e meu Pai somos um. Esse que diz, eu e meu Pai somos um, é Jesus. Então, o que ele é um com o Pai, ou uno com o Pai? Ele pensa exatamente como Deus pensa. Ou Deus faz ele pensar de uma maneira em que ele fideliza o pensamento de Deus. E se há 2000 anos ele veio com essa missão, fidelizando o pensamento de Deus e causando uma revolução moral que hoje nós nos beneficiamos, e revolução essa cujo epílogo final, cujo epílogo foi a própria doutrina espírita, nós temos que entender que a gente tem que colocar Jesus dentro da casa espírita, dentro do nosso conhecimento, dentro do nosso estudo e, sobretudo, dentro do nosso comportamento, dentro da nossa moral. E entender que sem Jesus nós não teremos espiritismo, não tivemos. Caminhos alternativos existem. Como eu disse, havia já dissidência entre os judeus e os samaritanos, entre os católicos e os protestantes, entre os xiitas e os sunistas, sempre haverá. No espiritismo também tem as dissidências, mas isso são para nós ondas de superfície. Outras gerações virão em que elas estarão mais amadurecidas para absorver esses conhecimentos. E essas manifestações apaixonadas de personalismo, ou de individualismo, ou de um médium expressar uma grande verdade, coisa que nós não acreditamos, porque nenhum médium tem essa verdade em si, a verdade em si só tem Jesus, porque ele é o caminho, é verdade e a vida, nós então ficamos numa posição totalmente confortável. Estamos numa posição confortável, porque nós assumimos a nossa responsabilidade, nós sabemos que temos esse compromisso com Deus, temos esse compromisso com Jesus, ninguém vai mexer na gente. Sabemos que também que não tem nenhum intérprete aí que vai resolver os nossos problemas, que vai adivinhar o futuro, dando uma de pitonisa, dando uma de clarividente. Assumimos plenamente a nossa responsabilidade, o nosso arbítrio, o nosso destino, não culpamos ninguém, toleramos todos, somos absolutamente liberais, porque não interessa trazer esse para a religião, o espírita ou aquele, não somos pessoas que fazem proselitismo religioso, somos sujeitos abertos e deixamos cada um flutuar dentro das suas possibilidades psicológicas, existenciais, sobretudo morais e intelectuais. Mas entendemos que há uma coisa fundamental que nós não podemos abrir. E essa coisa fundamental foi que os nossos predecessores, os nossos antepassados morreram por ela. Foram os primeiros cristãos que morreram por ela. Foram trucidados, todos os apóstolos praticamente foram mortos, à exceção de João, que foi o único que morreu por morte natural. Todos os outros morreram, foram assassinados. Eles deram a vida por essa verdade. E depois desses apóstolos, quantos e outros e tantos outros não deram a sua vida por esses princípios? Então nós temos que ser coerentes com os nossos antepassados e com essa verdade. Esse é o único fato que nós não abrimos mão. É o único fato que nós vamos brigar sempre, porque nós temos que brigar pelo lado que Jesus nos dá e nos trouxe. Nós não falamos aqui em Allan Kardec, nós não falamos em Chico Xavier. Tudo isso é coisa mais alinhada por baixo. Nós temos que falar na virtude do céu, que é esse ensinamento que Jesus nos trouxe, que é o Espiritismo de hoje. Enfim, era isso que nós queríamos trazer para vocês. Aí você pode ficar um pouco desconfortável, mas está falando assim do Chico, está falando assim do Allan Kardec, está dando mal-estar? Não, pessoal. Às vezes a luz dá para mexer com a pessoa, é bom dar um abalo. É importante que vocês sejam pessoas muito mais lógicas e possam caminhar sem esse tipo de visão, às vezes meio religiosa e fanática, mas possam caminhar dentro da sua lógica e da sua razão. Aí vocês vão amadurecer, vão se tornar cada vez mais fortes.
Então é isso que eu queria dar de presente a vocês no dia de hoje. E, não sei, agradecer, né, a presença de todos, né? E essas pessoas que há muitos anos eu não vi aqui, e elas me trouxeram um pouco de amor, né? E eu quero também dizer que vocês são tudo que eu espero, porque vocês são o meu instrumento de trabalho. Sem vocês eu não posso fazer nada, eu estou ruim. É igual oleiro que não tenha o barro para formar um vaso. É o escultor que não tem um pedaço de mármore para com cinzel talhar esse mármore. Vocês são o objeto dos meus anseios de felicidade. Quando um de vocês sobe, eu subo junto. Quando vocês caem, eu também caio junto. Caio, porque essa solidariedade é que nos atém aqui nesse trabalho. Então, como eu comecei o dia de hoje, eu quero terminar também, antes de fazer a prece, chamando algumas pessoas que eu devo muito, muito a esse curso, que me ajudaram bastante aqui. É a Glorinha. Tá dormindo, Glorinha? Vem. Acorda um pouquinho, vem aqui para cá. A Cremilda. Cremilda. A Edith. Vem para cá. Carlinda. Está lá fora? Tá bom. Então, eu devo a consecução desse curso a essas pessoas que não aparecem, mas elas que me dão viabilidade de trabalhar o curso. Não é? Então, a Glorinha, quer falar alguma coisa, Glorinha? Gosta de falar, né? Então fala aqui, hein? Eu não gosto de falar, eu gosto de ouvir. Tá bom. Mas eu agradeço muito a Deus, a todos vocês e ao Senhor e a minha vida. Emilda, tem alguma coisa aí? Não? Tá bom. Então eu agradeço a todos e vamos à prece de encerramento. Obrigado, Glorinha. Não chamei você, Jorge, porque eu chamei tua mulher. Não precisa. Sei que você ficou assim, mas já chamei a mulher, já resolvi o seu lado também. Vamos lá, prece de encerramento. Não tem radiação, não? Ave Maria. Jesus, Deus nosso Pai, Espíritos tutelares do lar de Frei Luís. Frei Luís, que é o espírito responsável pela atividade espiritual da casa, e aqueles antigos colaboradores que se foram. Gostaríamos de lembrar o Ronaldo Gazola e o Dr. Luiz da Rocha Lima, são nossos ex-presidentes, que dignificaram muito essa casa e deram o melhor dos seus esforços para a sua prosperidade. São muitos que eu poderia lembrar que desencarnaram: Silva, Odílio, Picoloto, Arquimedes, enfim, são muitos. Mas o que nós queremos dizer nesse final
é que a nossa casa está cada vez mais viva, mais forte. Nós temos que amar muito a nossa casa, o Lar de Frei Luiz. O Lar de Frei Luiz tem uma forte atividade de cura espiritual. Aqueles que convivem aqui na casa esses anos todos são testemunha dessas curas. E essas curas são bênçãos. Nós pessoalmente vimos muitos aidéticos serem curados, cancerosos, pacientes intratáveis. Aqui há um movimento de cura e de tratamento. Pessoas que estavam na UTI saíram da UTI. Então a casa tem um forte trabalho de cura e tem um forte trabalho assistencial, que são as crianças, a creche, os velhinhos, as atividades aí sociais, socializantes, educativas, as crianças especiais. A força da nossa casa está nesse polo assistencial e terapêutico. Fortaleçamos essa casa. Essa casa merece o nosso amor. E encerramos aqui pedindo a Jesus que coloque sempre a sua força bendita em todos os médiuns do nosso lar. E ilumine a sua diretoria, sobretudo o nosso irmão Wilson, que sobre ele pesa tanta responsabilidade. Assim, pedindo pelo Lar de Frei Luiz, pedindo por todos esses que conviveram e convivem conosco, pedindo a Deus que desça a sua misericórdia sobre nós. Celebramos aqui a grande alegria da vida, a grande alegria da reencarnação, a grande alegria da nossa criação como filhos de Deus. E nesse momento oramos a prece que Jesus nos deixou como única prece de todas as que quanto existem. Foi essa a única que Ele nos deixou para que nós possamos sempre reproduzi-la. Vamos todos juntos, porque muitos receberão graças hoje. Não que a minha aula seja para dar graças a alguém, para dar curas a alguém, isso não é o meu propósito, mas a energia se faz tão positiva e o ambiente se faz tão harmônico que isso acontece, não depende nem de mim, porque isso é um fenômeno espontâneo que vai ajudar muitas pessoas hoje em seus problemas pessoais, problemas de saúde, problemas familiares, problemas de toda espécie, porque hoje é o dia da nossa casa, o dia do nosso curso, o dia da vida. Vamos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amém. Em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, damos por encerrado a nossa aula neste ano, o nosso curso neste ano. A todos aqui presentes, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e que a bênção de Jesus esteja sempre com todos, defendendo-os do mal e fortalecendo-os no bem. Assim seja, estão encerrados os nossos trabalhos. Amém. Oi.